Meus amigos, nós estamos adentrando ao mês de novembro e chegando ao final de mais um ano, naturalmente movidos e sustentados pela graça de Deus. E nesta reta final de 2024, nós queremos propor uma nova série de estudos e reflexões aqui nesse espaço. Reflexões que vão girar em torno da visão bíblica da palavra bless. Uma palavra forte, uma palavra da língua inglesa que significa bênção. Este, aliás, o tema da bênção é um tema central das Escrituras, onde ele aparece, ou a expressão aparece nada mais, nada menos do que 427 vezes. A expressão Deus te abençoe, a meu juízo, é a expressão religiosa mais presente entre nós no nosso contexto brasileiro no momento. Com muita facilidade você, em diversos ambientes, escuta pessoas dizendo Deus te abençoe. Em muitas famílias ainda há, mas em tempos passados era muito forte aquela prática de as crianças, quando chegam para seus pais ou para seus avós, dizerem a bênção pai, ou a bênção vô, ou a bênção vó. E a pessoa mais velha respondia, Deus te abençoe. A questão que nos move na reflexão de hoje é quando nós oramos e pedimos pela bênção de Deus, o que é que nós estamos pedindo? Ou quando você deseja a alguém, Deus te abençoe, o que é que você está pedindo? Quando você ora pedindo a bênção de Deus, o que exatamente você está pedindo? Se eu entendo bem, eu percebo que quando se trata, ou quando pessoas falam da bênção de Deus, elas têm em mente especialmente três coisas: saúde, prosperidade e bons relacionamentos. Naturalmente com ausência de sofrimento. Quer dizer, quando as pessoas pedem bênção de Deus, ou desejam bênção de Deus, elas estão entendendo que a bênção de Deus vem na forma de saúde, vem na forma de prosperidade ou vem na forma de bons relacionamentos. Mas a questão é, com tantos pedidos pela bênção de Deus e com tantos desejos de bênção de Deus, por que é que muitos dos nossos pedidos não são atendidos? É claro, nós sabemos que a vontade de Deus é soberana e Deus vai tomar a decisão que Ele achar melhor, mesmo que a gente nem sempre compreenda. Mas um detalhe que nós precisamos prestar atenção quando se trata de orações não respondidas é aquela palavra do profeta Isaías, que encontramos no livro do profeta no capítulo 59, onde ele diz, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Segundo essa palavra, Deus não deixa de nos abençoar. Deus não deixa de derramar as suas bênçãos sobre nós. Mas há um problema, e esse está conosco: os nossos pecados. Aqueles pecados manifestos de nossa vida, que estão presentes em nosso estilo de vida, na nossa prática, e que nós teimamos em não resolver, que nós teimamos em continuar praticando. Estes impedem as bênçãos de Deus de chegar até nós. Mas há ainda uma segunda palavra que nós precisamos prestar atenção aqui nesse contexto.
É uma palavra que encontramos no livro de Tiago, capítulo 4, onde diz: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres egoístas. Percebe como essa palavra das Escrituras é clara? Quando nós pedimos, mas pedimos errado, por motivos errados, para gastar em nossos prazeres egoístas. Isto impede de que as bênçãos de Deus cheguem a nós. Na composição da palavra bless, que significa bênção, e que nós estamos nos dispondo a refletir nessa nossa série, neste mês, há uma sugestão ou há uma inspiração muito interessante na primeira inicial da palavra bênção, que é B, onde na língua inglesa se sugere begin praying, quer dizer, comece orando. Quer ser abençoado no seu negócio? Tem problemas de saúde? Há dificuldades nos seus relacionamentos? Comece orando. Eu sublinho, comece orando. Qualquer coisa boa e justa que você entenda certa e que você busca, comece orando. Agora, quer fazer algo que esteja errado ou que seja duvidoso, de acordo com a palavra de Deus, não inventa de orar a Deus. Deus não abençoa pecados. Alguns dias eu assisti uma série, e nessa série havia um grupo criminoso planejando um assalto a um banco. E antes de sair para o assalto, eles se reuniram numa roda, deram as mãos e oraram o Pai Nosso. Até onde você acha que vai essa oração? Evidentemente que ela não chega nem até o teto. Não se ora por coisas erradas. Não se ora para que Deus sublinhe ou confirme injustiças que nós cometemos. Facilmente nós oramos errando. Um amigo meu, já com bastante idade, com muitas posses, estava construindo um grande prédio. E quando eu vi a sua idade e vi que as posses que ele tinha e vi aquele empreendimento que ele estava assumindo, eu, com a liberdade que eu tinha com ele, eu perguntei: meu amigo, isso ainda é necessário a essa altura da vida? E ele disse: eu vou deixar para os meus filhos. E eu perguntei: mas eles precisam de mais? E aí ele me contestou e disse: não, eu estou orando para Deus abençoar. Meus amigos, esse é um exemplo típico de oração errada. A gente toma as decisões antes, a gente faz as escolhas antes, a gente assume projetos antes, a gente decide antes e depois vai orar pedindo que Deus abençoe. Quando nós deveríamos inverter, a gente deveria começar orando para ver se Deus aprova ou não aprova. O meu amigo decidiu, fez, e agora pede para Deus fazer dar certo. Sabe o resultado dessa história? O prédio ainda não estava pronto e a confusão entre os 3 filhos começou. A mulher envolvida na confusão. Mas qual é o problema? Pediu errado. Começou errado. Tomou a decisão antes, achando que Deus ia dar o carimbo.
Ou vou exemplificar de uma outra forma. Um jovem toma a decisão de estudar alguma coisa. Decisão tomada, ele começa a orar e pede para Deus aprovar aquilo que ele já decidiu. Pede para o grupo de oração orar. Na verdade, aqui tem uma inversão. A gente, de novo, toma a decisão, faz a escolha e depois pede para Deus aprovar o que eu já decidi. E aí é claro que Deus não vai atender a oração, porque ela é um pedido errado, é uma oração errada. Ou ainda, alguém comeu e bebeu sem limites a vida inteira e agora chegou a conta. E aí, no desespero, clama a Deus por salvação. Percebe que por que muitas das nossas orações são invertidas? A gente toma as decisões, a gente faz as escolhas e aí clama pela bênção de Deus com muito fervor e com grande senso espiritual. Meus amigos, Deus não ouve, Deus não tem compromisso com as nossas escolhas, com as nossas loucuras, mas o que Deus quer é que antes de tudo a gente comece orando, que antes de tudo a gente consulte a Deus. E aí talvez você me diga, mas aquela pessoa nunca orou a Deus, foi errada a vida inteira e ficou rica. Meus amigos, não chama isso de bênção de Deus, mas espera essa história chegar ao final. Nem toda riqueza que nós adquirimos é fruto da bênção de Deus. Nem todo projeto que nós empreendemos é fruto da bênção de Deus. Não. Mas espera o final dessa história. Sabe qual é o nosso maior problema? O problema é que nós queremos as bênçãos, mas não queremos o Senhor das bênçãos. Como o filho que quer os bens do pai, mas não quer o pai. Ele elogia o pai, ele agrada o pai, diz que ama o pai, até o momento em que colocou as mãos nos bens dele. Depois o amor esfria e o pai vai para uma casa de repouso. Sabe, a mais conhecida entre as 427 palavras de bênção que nós encontramos na Bíblia, a mais conhecida é aquela que nós encontramos no livro de Números, capítulo 6. Que Deus sugeriu que fosse a oração e a palavra de bênção para o povo de Deus. Ela diz o seguinte: o Senhor te abençoe e cuide de você. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Você percebeu qual é o centro desta palavra? As bênçãos que o texto menciona são o cuidado de Deus, a graça de Deus e a paz de Deus. Mas a pergunta é a seguinte: o centro são as bênçãos, o cuidado, a graça e a paz? Ou o centro é aquele que dá as bênçãos? Observe quantas vezes aqui aparece a palavra Senhor. 3 vezes. Quer dizer, na nossa vida, ou na nossa vida cristã, o centro precisa estar no Senhor das bênçãos, e não nas bênçãos. Por isso, meu amigo, minha amiga, comece qualquer coisa em sua vida orando. E não incorra naquele erro básico que decide antes e ora depois. E se você observar bem, a bênção de Deus, ela não é um pacote pronto. Comece orando pela presença de Deus em sua vida. Ao invés de passar para Deus uma lista
de pedidos e de bênçãos que você gostaria de ter, eu pergunto, você arriscaria pedir, Senhor, dá-me aquilo que eu preciso? Talvez o que você precisa seja saúde, talvez seja prosperidade, talvez seja bons relacionamentos, mas muito provavelmente aquilo que você precisa mesmo seja muito mais profundo do que isso. E veja, a palavra de bênção de Números, ela diz exatamente o que a gente mais precisa. O Senhor te abençoe e cuide de você. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Aqui estão as três coisas que a gente mais precisa: o cuidado de Deus, a graça de Deus e a paz de Deus. Por isso, meus queridos, as bênçãos de Deus não são padronizadas em nossa vida. Comece orando a Deus e Ele vai dar a você o que você precisa. Olha o exemplo de Abraão. Com 75 anos, ele recebe a ordem de ir para uma terra que Deus lhe mostraria, numa caminhada de 1.700 quilômetros. O maior desejo de Abraão era ter um filho. E Abraão achava que o seu maior problema era a ausência de um filho. Não era. O maior problema de Abraão era a falta de fé e a dúvida. E o filho não veio enquanto a dúvida persistia na sua vida. E assim se passaram 25 anos de uma verdadeira batalha entre Deus e Abraão. E quando Abraão chega aos 100 anos, finalmente o filho nasce. A gente acha que o maior milagre dessa história foi o filho. Não foi. O maior milagre foi a fé. Quando Abraão finalmente se rende a Deus. Ele recebe fé e aí o filho nasce. Se nós olhamos para a história de José, José foi vendido como escravo e é alçado a uma categoria de caseiro da casa de Potifar, o tesoureiro, ministro da economia no Egito. Ora, a mulher de Potifar tenta sexualmente a José e José resiste a ela e paga um preço por isso. Qual foi a bênção de José, de Deus para José? Alguém poderia dizer, a bênção de Deus foi ele ter o privilégio de ser cantado por uma mulher formosa como a mulher do Potifar. Engano. Sabe qual foi a bênção? A força para resistir aos encantos daquela mulher que o levaria à desgraça. Então, meus amigos, a bênção de Deus na nossa vida, ela não é padronizada, mas Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, que na maioria das vezes é muito diferente do que aquilo que nós achamos que precisamos. Por exemplo, Jacó. Jacó queria ser abençoado, mas não queria mudar de vida. A bênção de Deus veio quando ele se rendeu a Deus. Então, e quando a bênção de Deus vem sobre você, ele te dá o que você precisa. Te dá aquilo que você não espera. Mas certamente não vai te dar aquilo que você não precisa. Meus amigos, há um segredo nas bênçãos. Na história de Abraão, veja. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Meus amigos, Deus nos abençoa para sermos bênção. Deus nunca nos abençoa apenas para que a gente usufrua da bênção, mas Deus nos dá a bênção para que a gente seja um canal de bênção.
Por exemplo, você tem a oportunidade de comprar um carro novo, ou um carro. Bênção de Deus. Não apenas para você, mas para que de algum modo com esse carro você possa servir na obra de Deus. Entre os muitos significados da história ou da palavra bênção o significado é a palavra acontecimento feliz. Quer dizer, quando nós somos bênção na vida de alguém, nós temos oportunidade de nos tornarmos um acontecimento feliz na vida de outros. No Evangelho de João, capítulo 6, conta uma história que Jesus atendia uma multidão de 5.000 pessoas. No final do dia, antes de despedi-los para casa, Jesus queria alimentá-los. A pergunta é como é que você alimenta 5.000 pessoas? E os discípulos de Jesus ficam desnorteados. Como podemos fazer isso? Mas aí veja, havia ali um menino que estava levando para casa 5 pães e 2 peixes. E este menino decide ser um acontecimento feliz na vida daquela multidão. E o que aconteceu? Ele dá os 5 pães e 2 peixes para Jesus e acontece um milagre. 5.000 pessoas foram alimentadas e sobrou muito mais do que tinha no início, 12 cestos cheios. 1 cesto para cada apóstolo poder levar para casa e abençoar ainda outras pessoas. Por isso, meus queridos, nós somos abençoados quando nós decidimos ser bênção. Comece orando. Comece orando. Comece a ser uma expressão viva da palavra bless ou da palavra bênção. Um jovem decidiu que todas as manhãs, ao sair de casa, ele iria orar a Deus dizendo: Senhor, me faz ser bênção hoje. Ele chegou num café e estava tomando um café com a namorada e pensou: como eu posso ser uma bênção aqui e agora, nesse café? No canto da cafeteria, ele viu uma mesa com 3 senhoras e, lembrando da sua mãe, decidiu fazer uma gentileza para elas e pagar o café delas. E aí ele se aproximou delas e disse: vocês permitiriam eu pagar o café de vocês? É que vendo vocês aqui, eu me lembrei demais da minha mãe. Uma das mulheres que estava naquela mesa se levantou com lágrimas nos olhos, o abençoou e disse: pois você me lembra o meu filho que há 2 semanas morreu em um acidente de moto. Meus amigos, a medida da bênção vem na medida da generosidade. Você é uma bênção ou é um problema? Que tal tomar a decisão, inspirado pelo Espírito de Deus, a ser um acontecimento feliz na vida das pessoas? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Perdoa-nos tantas orações erradas, orações onde nós, na verdade, nos colocamos no lugar de Deus e fazemos do Senhor o nosso servidor. Dá, Senhor, que a gente possa aprender a começar tudo orando. Começar tudo orando. E eu quero te pedir, Deus, faz de nós bênção. E abençoa-nos na medida que nós somos abençoadores. Ajuda-nos, Senhor, a ser um acontecimento feliz na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém.
da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Tua noiva declara. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.